Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Luz e Verdade. Estamos aqui com muito prazer, falando mais uma vez para essa casa tão querida. Falando distante, estou em Brasília, no Distrito Federal, mas feliz de estar falando mais uma vez, sabendo que aí desse lado estão amigos muito queridos desta casa tão especial. Estamos um pouquinho de atraso, problemas técnicos que acontecem e que nos deixam ainda mais vontade de falar, porque, afinal de contas, a oportunidade de falar da doutrina é sempre tão maravilhosa que os imprevistos apenas dão uma temperada, né? Uma apimentada no estudo. Vamos fazer a nossa leitura da nossa página, depois a nossa prece e entramos efetivamente no nosso estudo. A leitura 182 do livro Minutos de Sabedoria. Não se deixe levar pelo extremismo. Nem exagere para mais, nem para menos. Saiba permanecer no meio termo. Se correr demais, cansará. Se ficar muito parado, acabará consumindo o terreno debaixo dos próprios pés. E dentro de pouco, estará pisando em uma cova. Não pare, mas também não queira correr demais. Caminhe firme e com segurança, sem pressa, mas não se detenha jamais na senda do progresso. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao Cristo, em imensa gratidão por mais essa oportunidade de, nesta noite, estarmos reunidos em Teu nome, em nome da Tua doutrina de amor e de paz. Agradecer a espiritualidade amiga, protetora desta casa, com certeza preparou esse estudo com tanto carinho, com tanta luz, com tanta paz. Te pedimos, Senhor, a permissão para dar por aberto os nossos estudos dessa noite, certos do teu imenso amor, da tua presença e do teu enorme carinho por cada um de nós. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, é uma alegria, uma enorme alegria, estar aqui falando mais uma vez com os nossos colegas do Centro Espírita Luz e Verdade, em Campo Grande, esse bairro tão querido, né? Nossa casa. Estou fora, estou de passagem, mas a nossa casa, né? Está guardada aqui dentro, não sai fácil da nossa mente. Hoje nós vamos bater esse papo com o título Jesus, Kardec e Nós. Fazendo um balanço de tudo isso, né? De duas referências para o movimento espírita, né? E para toda a humanidade, quando se fala de Jesus de Nazaré, né? Aquele ícone, aquele representatividade, aquele que a espiritualidade nos diz que é o espírito mais evoluído que aqui esteve encarnado. Vamos falar de Kardec, o nosso codificador, aquele espírito que veio com essa missão de trazer essa belíssima doutrina para todos nós. E depois vamos entrar um pouquinho em nós. Qual o nosso papel nisso tudo? É importante que a gente reflita que a gente precisa de balizas, né? A gente precisa de referências. Em tudo. Quando falamos de arte, temos referência. Quando falamos do esporte, temos referência. Quando falamos da política, temos referência. Quando falamos de todos os assuntos que regem a nossa sociedade, nós temos referências. E na nossa, né, na questão espiritual, nós também trazemos nas nossas referências dentro da doutrina espírita. Esse estudo de hoje vai ser feito, né, com esse título, Jesus, Kardec e Nós. Foi um texto de Emmanuel, em honra aos 206 anos do nascimento do codificador. Estamos naquele mês onde celebramos tanto, falamos tanto do nosso codificador, né, do nosso mestre lyonês, e hoje nós vamos trazer essa reflexão profunda que Emmanuel nos traz sobre o papel, para que a gente não só dimensione o papel de Kardec em toda essa doutrina, como a base com que ele trouxe dos ensinamentos do Cristo, e lá traz o nosso papel nesse propósito. O texto começa trazendo Jesus, nossa referência, o espírito mais evoluído que aqui esteve em nosso planeta. E aí o texto começa com um questionamento bem legal. Imagina se esse espírito dessa grandeza que era Jesus de Nazaré considerasse a si mesmo puro demais, a ponto de não tolerar estar entre nós. Imaginemos se esse espírito, no seu grau evolutivo,
no seu processo total, né, de evolução e espiritualização, ter que reencarnar entre nós. Espíritos ainda tão limitados, tão fracos, tão desequilibrados moralmente. Imagina se Jesus abrisse mão disso. Não, não vou, não. Desculpem, mas eu não vou encarnar na Terra. Não tem nada mais fácil. Vocês vão me botar lá no meio do ser humano, na Terra. É complicado. Não dá para me tirar dessa missão, não. Tem outro aí, procura outro aí que esteja disposto a encarar essa batalha. Não é fácil. Não, eu não quero, não. O pessoal ali é muito limitado. Eu não vou conseguir conviver com esse tipo de espírito atrasado. Imaginemos. E ele diz: imagine se ele acreditasse que tudo deve correr por conta de Deus. Se Jesus ficasse naquilo, não, deixa que Deus vai conduzir tudo. Mas ele tinha ciência do seu papel. Ele tinha consciência da sua missão na Terra. Imagina se ele ficasse paralisado, esperando que tudo caísse do céu. No texto ele diz assim: imagina se ele nos admitisse irremediavelmente perdidos na rebeldia e na delinquência. Imagina se Jesus nos olhasse e falasse assim: não tem jeito, gente. Esses espíritos estão muito atrasados. Eles estão repetindo atos de delinquência, irresponsabilidade, inconsequência. Né? Só pensarmos um pouquinho naquela sociedade onde ele reencarnou, naquela região do planeta, e que não era diferente do restante do planeta. Imagina se ele pensasse assim: não adianta, eu vou perder meu tempo. Esses são os espíritos repetentes, são espíritos que não aprendem, se comprazem na delinquência, no desequilíbrio. Pararmos para pensar se o Nazareno pensasse dessa forma. E o texto continua: imaginemos se Deus condicionasse o desempenho do seu apostolado ao apoio dos homens cultos e de bem. A gente brinca muito, né? Imagina se Jesus tivesse que naquela sociedade, vamos dizer hoje, hein, escolher 12 apóstolos. E se esses 12 apóstolos ele fosse escolher pela beatitude, pelo exemplo de moral, pelo equilíbrio? Não. Jesus estaria sozinho. Jesus não teria conseguido, se fosse escolher pela perfeição, 12 apóstolos. Para isso ele escolheu aqueles que, como nós, eram limitados, limitados no conhecimento, limitados na moralidade, e que precisavam exatamente estar ali. Naquele momento ele precisava daqueles 12. Como hoje também nos convoca, mesmo sabendo de nossa incapacidade moral e intelectual, para compreender os seus ensinamentos. Imaginemos se ele desistisse porque ele não encontrou exemplos de moralidade para que ele pudesse divulgar a sua doutrina. Nesse texto ele fala assim: imagina se Jesus recuasse diante do sacrifício, né, que ele passou e nós não conheceríamos a luz do Evangelho. Todos nós sabemos que a sua passagem foi cheia de dificuldades e de dores, né, cheio de maus tratos, de violência, de decepções, né, por uma sociedade que recebeu o Filho de Deus e o tratou como tratou. E ele tinha ciência disso. Ele veio encarnar na Terra ciente de tudo o que iria passar. Mas imaginemos que ele resolvesse recuar. Recuar perante as nossas fraquezas, recuar por não achar em nós aqueles que pudessem propagar a sua doutrina, recuar por tudo aquilo que iria passar entre nós. E aí no texto diz assim: de certo não conheceremos a luz do Evangelho que nos emancipa o espírito. Se Jesus tivesse desistido da sua missão, como seria nós? Como estaria a nossa sociedade hoje, que gira em torno dos seus ensinamentos? Independente de doutrinas e religiões, Jesus marca em toda a humanidade. Nosso calendário é antes e depois de Cristo.
toda a influência cristã em várias outras denominações e religiões pelo mundo. Ou seja, é o ícone, é o referencial do espírito evoluído. É a nossa referência de baliza para seguirmos no caminho certo. Não é à toa que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso modelo. Mas aí, se pensarmos, sim, mas não temos Jesus em todas as esquinas. Nós não temos em todos os momentos da história da humanidade um Jesus encarnado. Talvez, e aí, com certeza, não mais talvez, é porque chega a hora onde ele trouxe o seu evangelho e nos deu os ensinamentos. Ele nos ensinou o caminho. A partir dali, é responsabilidade nossa caminhar no processo evolutivo. Foi responsabilidade de Paulo conhecer o evangelho e o divulgar para o mundo, principalmente através do seu evangelho. Foi responsabilidade de Pedro, na casa do caminho, cuidar, zelar e exemplificar o evangelho. E assim, quantos nomes e ícones na história da humanidade vieram e nos mostraram, dentro de suas limitações, o que era o evangelho. Mas mesmo dentro de tudo isso que Jesus nos trouxe, nós nos perdemos em muitos momentos da nossa caminhada evolutiva. E nos perdemos e perdemos a essência do evangelho que Jesus nos trouxe. E aí sim, quase 2000 anos depois, Jesus nos traz um homem lá na França, lá em Lyon, que com sua inteligência, com sua perspicácia, com sua capacidade de observação, com seu método de educação, com sua forma e a sua didática moldada e preparada para essa missão, vem trazer para nós o Evangelho redivivo. Vem trazer para nós, ou trazer para nós a sua codificação dos Espíritos, a mensagem dos Espíritos codificada, para nos lembrar aquilo que nós perdemos no meio do caminho em 2000 anos. E veio com uma missão dura, tarefa difícil. Imaginemos o que é você trazer uma doutrina libertária, sem regras, sem hierarquias, sem ritos, com conceitos extremamente modernos de igualdade entre homens e mulheres, de que nascemos homens e mulheres em encarnações variadas, que vivemos a experiência no corpo de um homem, no corpo de uma mulher. Imagina o que esse homem passou, trazendo no século XIX uma doutrina com tanta coisa diferente, que mexia com costumes, com conceitos. Aí nesse texto ele fala assim: imaginemos se Kardec superestimasse a sua elevada posição, que lhe era devida na aristocracia da inteligência, colocando honras e títulos merecidos acima das suas convicções. Quando já lemos um pouquinho da vida de Kardec, sabemos que era um filósofo, um escritor, catedrático, com várias habilidades de conhecimentos. Imagina se ele colocasse esse seu título acima da sua missão de trazer para nós e codificar para nós a mensagem dos Espíritos. Do mesmo jeito que Jesus lá atrás passou por cima de todo o seu processo, da sua responsabilidade, da sua missão, e nos trouxe o Evangelho, Kardec vinha para enfrentar todas as suas dificuldades, todas as dificuldades de uma sociedade não tão evoluída quanto aquela de 2000 anos atrás. Talvez um pouco mais intelectualmente, mas moralmente ainda bastante atrasada. Imagina se ele botasse todos os seus títulos, né, e, ao contrário, usou o pseudônimo de Allan Kardec justamente para que as pessoas não seguissem ou não tivessem interesse na doutrina
postura e colocações do Senhor Leão Hipólito Perizarro Rivaio. E para isso usou um codinome, justamente para que aqueles não seguissem pelo Senhor Leão, e sim tivessem a curiosidade de conhecer, de estudar. Aquele que em todo momento diz a doutrina é dos espíritos. Eu sou apenas um codificador, um arrumador desses conhecimentos. E aí nesse texto fala assim, imagina se Kardec permanecesse na expectativa da adesão de personalidades ilustres à mensagem de que se fazia portador. Imagina se Kardec ficasse na esperança, como Deus está no processo. A espiritualidade vem trazer o evangelho redivivo, vai ser recebido com efusiva alegria a mensagem dos espíritos. A aceitação vai ser plena, porque todos vão entender que é a mensagem de Deus. Que os espíritos trazem o evangelho mais dirimido, mais esclarecido, mais desenvolvido. Imagina se Kardec pensasse nisso. Com certeza teria desistido. Teria desistido por todos os ataques, ofensas, perseguições, como o nosso famoso Alto de Barcelona, e em tantos outros momentos onde a doutrina foi atacada, achincalhada, vilipendiada. E ele ali, firme no seu propósito, na sua missão. E aí o texto fala assim, imagine se Kardec esperasse a cobertura financeira para se atirar à tarefa de divulgação da doutrina espírita, da divulgação do Evangelho do Cristo. Imagina se ele esperasse, né? Vou ter todo o apoio, todo o amparo da sociedade, escritores, né? Gráficas vão querer divulgar o livro, todos vão divulgar isso, eu vou ter todo o apoio necessário para a divulgação. E como disse, ao contrário, tivemos livros espíritas queimados, perseguições, discriminações, tramas que poderiam atrapalhar o processo. No texto ele fala assim, imagina se Kardec retrocedesse perante as calúnias e injúrias que lhe inçaram a estrada. Quando a gente assistiu o filme de Kardec, muitos de nós assistimos, e já lemos a biografia algumas vezes, e a gente sabe o que passou ele. Aliás, o que passou ele e sua família, e todos os seus contemporâneos que tanto trabalharam pela doutrina espírita. Nossa querida Amélie Gabrielle Baudet, sua esposa, conseguimos imaginar o que uma mulher no século XIX passou ao lado do seu marido, trazendo a doutrina dos espíritos? E mais, imaginemos o que passou Amélie Gabrielle Baudet após o desencarne do seu marido, onde ela passa a ser um dos ícones dessa divulgação da doutrina espírita, da continuidade da divulgação do ensino dos espíritos. Então a gente imagina o quanto esses dois passaram de achinques, né, de críticas, de condenações, né, de agressões, de ofensas, de deboches. Imagina se desistissem do propósito a que abraçaram. E no texto Emmanuel fala assim, não teríamos a codificação da doutrina espírita, que nos traz o evangelho, integrando-nos, né, entregando-nos a responsabilidade de vivê-lo. Não teríamos recebido essa doutrina se Kardec tivesse desistido do seu propósito. Mas é bacana essa última frase, quando ele diz assim, entregando-nos a responsabilidade de vivê-lo. E é aí que a gente entra na terceira parte do nosso estudo. Precisamos dessas balizas. Cristo, Kardec, outros grandes nomes da doutrina espírita foram surgindo de lá para cá, contemporâneos como Leon Denis e tantos outros. E hoje, mais recente, Divaldo, Chico, Raul Teixeira, tantos nomes e nomes e nomes que poderiam dar Ivone, que poderíamos dar como nome. Espíritos que vieram trazendo essa responsabilidade de nos auxiliar na divulgação da doutrina espírita. De trazer para nós a doutrina espírita. Vou usar até aquela linguagem de mastigar a doutrina espírita para que espíritos, no nosso processo evolutivo, consigam degustá-la, consigam compreendê-la, numa linguagem mais simples,
numa linguagem mais didática, numa metodologia que os Espíritos nos trazem os livros de André Luiz, Joana de Ângeles, trazendo uma linguagem mais compreensiva e mais atual. A todo instante estamos recebendo mensagens de novas orientações de uma doutrina em constante processo evolutivo. Nossa doutrina nunca esteve engessada e nunca estará engessada. Estará sempre num processo de reciclagem, aprendizado e evolução. Não é à toa que o mestre Lyonês nos disse, se qualquer coisa nova surgir, cabe à doutrina espírita pesquisar, entender, refletir, e se tiver racionalidade, seguir. Agora imaginemos, se esses espíritos todos deixassem de fazer a sua parte. Mas não deixaram. Fizeram brilhantemente e fazem brilhantemente o seu papel. Mas aí entramos no terceiro personagem do nosso estudo de hoje. Falamos de Jesus, falamos de Kardec, e agora vamos falar de nós. Porque nós muitas vezes nos colocamos na figura somos ainda espíritos em provas e expiações? Sim. Somos ainda espíritos em processo de aprendizagem? Sim. Somos ainda espíritos incapazes de fazer, talvez, a missão que esses outros espíritos fizeram? Sim. Mas nós já temos a nossa pequena parcela de responsabilidade nessa sociedade melhor, nesse mundo melhor que o Evangelho nos trouxe, nesse mundo melhor que a espiritualidade nos trouxe através da codificação espírita. Nós temos este papel. Nós somos artífices desta obra, somos co-criadores, somos nós agora, cada um de nós, pequenos passarinhos no incêndio, que temos a responsabilidade de divulgar a doutrina espírita. E como divulgar a doutrina espírita? Apenas com leitura? Apenas com papel? Com livros? Não. Está na hora de cada um de nós divulgar a doutrina espírita através do exemplo. Dessa ferramenta que movimenta uma sociedade. Não foi os ensinamentos de Jesus que transformaram a sociedade. Foram seus ensinamentos colocados em prática por ele. Não foi a codificação trazida pelos espíritos através de Kardec que nos faz hoje seguir essa doutrina, mas a sua conscientização, a sua clareza, aquela coisa de trazer para nós um Deus de amor, de pureza, nos trazer a reencarnação como ferramenta de evolução, oportunizando novas experiências. Foram um exemplo de vários nomes dentro de nossa doutrina. Nomes que já citamos agora. Nós admiramos Divaldo Franco pelas suas palestras. Mas admiramos ainda mais o Divaldo Franco da Mansão do Caminho. Nós admiramos Chico Xavier pelas suas mensagens de psicografia, pelos seus livros. Mas admiramos muito mais Chico Xavier pelo seu exemplo de bondade, de ternura, de doçura, de servidão. E assim, tantos esses nomes para nós precisam ser ícones, e não que a gente pretenda ser igual a eles. Talvez ainda não consigamos, mas são pequenas coisas que a gente consegue fazer. E aí Emmanuel nos traz, e nós? Ele até bota, e nós, como uma interrogação de pergunta. Ficamos sem compreender a nossa inconsequência, quando nos declaramos demasiadamente virtuosos, ocupados, instruídos, tímidos, incapazes, desiludidos para atender às obrigações que nos cabem na doutrina. Quantas desculpas nós inventamos para justificar, muitas vezes, a nossa inoperância. Quantas desculpas a gente coloca para que a gente não debruce mais nessa doutrina, e aí eu não falo só do estudo, mas é a prática, é a vivência do dia a dia, é a exemplificação em todos os instantes do nosso dia. Não adianta, não convenceremos ninguém
se no momento de dor citarmos a página tal, o capítulo tal e o trecho tal do Evangelho segundo o Espiritismo. Não convenceremos. Porque isso todos fazem. Convencemos com os nossos atos. Convencemos com as nossas palavras. Convencemos com os nossos pensamentos. Ou seja, convencemos com os nossos exemplos. Com a nossa exemplificação diária daquilo que a gente verdadeiramente acredita. Não podemos mais ser apenas discurso. E aí Emmanuel nos fala, o mestre e o apóstolo da renovação humana, né, Jesus e Kardec, passaram entre os homens sofrendo dilacerações e exemplificando o bem por amor à verdade. Quando nós, consciências endividadas, fugimos de aprender e servir em proveito próprio, perceber sob a hipnose da obsessão oculta, carregando equilíbrio por fora e loucura por dentro. Nós somos os divulgadores desse novo momento. Nós somos o famoso trabalhador da última hora que Jesus tanto nos ensinou no Evangelho. Cada um de nós é fruto e é responsável pela divulgação e pela propagação da doutrina. Mas, repito, palestras, estudos, como nós estamos agora batendo esse papo, quando eu vos falo, eu posso falar de livros, eu posso citar literatura, eu posso falar de passagens do Evangelho do Cristo que vocês conhecem. Mas se no meu dia a dia eu não mostrar isso àqueles que estão próximo a mim, se nós não mostrarmos isso, tudo isso que a gente já recebeu de conhecimento da doutrina, nos nossos lares, nos nossos ambientes profissionais, de que adianta? Jesus pregava pelos exemplos. Kardec divulgou pelos exemplos. Nós precisamos viver pelos exemplos. Precisamos ser médiums, ser espíritas no nosso dia a dia. Quer ser um bom médium passista? Mentalize em algum instante dentro do transporte público alguém que chora ou que aparenta angústia. Mentalize ela em seus pensamentos. Emita para ela vibrações de amor e de paz. Ali você está sendo um médium passista. E nesse instante, toda a atmosfera espiritual ao seu redor multiplica, amplia e cativa. Cativa encarnados que nem saberão de onde essa energia está vindo. Aquele que está recebendo a tua vibração vai se sentir mais pacificado e nem vai perceber de onde está vindo. E toda a espiritualidade ao redor, seja a espiritualidade de luz ou aqueles irmãos ainda em desequilíbrio, também serão envolvidos nessa atmosfera. Quer ser um bom médium vidente? Amplie a sua capacidade de observação. Observe a dor alheia. Perceba o sofrimento ao seu lado. Quer ser um bom médium audiente? Disponibilize seu ouvido e seu ombro para ouvir sem uma palavra de condenação, sem uma palavra de julgamento. Quer ser um bom médium psicógrafo? Sintonize com o belo na escritura de uma boa poesia, de um bom texto, de um bom estudo. Não se pegue na amplitude, na grandeza, porque esse é o papel do nós que Emmanuel tanto nos fala. Um papel simples, um papel pequeno para espíritos encaminhados, mas é o nosso grandioso papel, é a nossa grandiosa tarefa nesse processo evolutivo. Quer ser um bom espírita? Seja tolerante, seja paciente, seja resignado. Que não é fácil, lógico que não é fácil. Mas é nesses pequenos momentos que você desperta o interesse do outro. É no seu pequeno gesto, na sua pequena palavra, na sua pequena postura, que muitas vezes vai despertar a curiosidade. Por que essa pessoa é tão assim? Por que que o irmão A é tão positivo
está passando momentos de dificuldade, mas está mantendo a serenidade. Isso desperta muito mais curiosidade e vontade de compreender o que te alicerça do que você andar com o livro dos Espíritos debaixo do braço. Nós não somos analisados mais hoje em sociedade pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz. Quer ser um bom médium? Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, um bom colega de trabalho, um bom vizinho, seja um bom colega de casa espírita. Se disponha a amar incondicionalmente. Se disponha a viver o Evangelho, que é aquilo que Jesus espera de nós. A cada um de nós, uma missão dentro das nossas capacidades. Ao Cristo, o Espírito Maior, uma missão. A Kardec, que veio com a sua missão de codificação, de trazer para nós a doutrina dos Espíritos e um trabalho tão belíssimo que foi feito. A nós, nosso pequeno trabalho de formiguinha. Nosso pequeno trabalho, mas juntos nos tornamos mais fortes. Nos tornamos verdadeiros exemplos para uma sociedade que está carente de exemplos. Estamos carentes de bons exemplos. Vivemos uma sociedade que normalmente pauta a sua vida no negativismo. Né? As notícias ruins têm maior amplitude, as coisas negativas têm mais amplitude. Quando tanta coisa boa está acontecendo ao nosso redor a todo instante. Quantas pequenas formiguinhas como nós estamos fazendo muito para que esse mundo se transforme. Mas isso talvez não dê audiência. Isso talvez não dê divulgação. Mas compete a nós observarmos, nos observarmos como formiguinhas. Como nós, dentro da doutrina, temos formiguinhas em todas as crenças. Temos formiguinhas que nem crença têm. Estão fazendo o seu trabalho de amor e de paz por uma sociedade melhor. Então, encerrando esse nosso estudo, com imensa gratidão pela oportunidade, que possamos, sim, ter referências, mas que possamos nos preocupar em sermos referências, mesmo dentro de nossa pequenez e de nossas limitações. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus ilumine a casa de cada um de vocês nesse instante. Que cada um daí que está nesse instante do outro lado, ouvindo esse estudo, possa sentir a presença da espiritualidade. Desses que estão sempre ao nosso lado, a nos guiar, a nos iluminar, a nos conduzir por um caminho de retidão e de aprendizado. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que essa nossa prece possa trazer ainda mais energias positivas para essa sociedade ainda encaminhada, mas caminhando sempre no processo de evolução e de crescimento que nos foi traçado por esses nomes que tanto falamos na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe muito, com muita paz e harmonia. Vamos fazer a nossa prece de encerramento com imensa gratidão a Deus por esse momento único. É único. Como diz um amigo meu, dia como esse talvez nunca mais aconteça. Momentos como esse que a gente vive, talvez não se repitam. Outros surgirão. Então aproveitemos cada momento, cada oportunidade que temos nessa vida. Mestre amado Jesus, Senhor, nosso modelo, nosso guia, aquele que veio ao mundo para nos mostrar o amor, nos ensinar o amor de forma ampla e incondicional. Aquele que se deu por nós. Se deu em corpo, se deu em espírito, se deu em ensinamentos. E tantos outros que dentro da sua horda de divulgação do Evangelho do Cristo, também aqui tiveram, divulgando teu Evangelho, trazendo para nós a esperança em gotas de ensinamento, ao nosso mestre Kardec, nosso irmão, que nos trouxe essa doutrina tão bem organizada, que teve a perspicácia de perguntar, de interagir, de entender o ensinamento dos Espíritos e nos trazer uma clareza para a nossa compreensão. E a cada um de nós, Senhor, os trabalhadores da última hora, como falamos, te pedimos que nos dê força, perseverança,
capacidade de querer sermos divulgadores do seu Evangelho, através da maior das ferramentas, o exemplo, o amor, a tolerância, a paz. Assim, Senhor, com a tua luz, com a tua proteção, com a proteção da espiritualidade amiga que nesse instante está pertinho de cada um de nós, iluminando, abençoando e protegendo. Te pedimos a permissão para dar por interrompido os estudos dessa noite. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.